Graça e paz para você que está me dando o privilégio de ver esse vídeo nesse momento aí. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro e mais uma vez eu me coloco aqui para poder trazer um pouco do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Esse foi o desejo que Deus colocou no meu coração para eu poder usar esse canal para veicular mensagens que sejam de paz, que sejam de esperança, que possam trazer aí edificação espiritual para a sua vida. Aí você que está me dando esse prazer de ver esse vídeo aí. O meu desejo sincero é que essa palavra ela encontre morada no seu coração, germine, cresça, floresça e dê muitos frutos na sua vida. Bom, eu quero fazer esse primeiro convite aqui, que eu faço todas as vezes. Caso você ainda não seja inscrito no canal, convido você a se inscrever, a clicar no sininho para receber as notificações, que você me ajude aí compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam ver também. Compartilhe aí nas suas redes sociais, entendeu? Se você sentir o desejo no coração, deixa também o seu comentário, deixa a sua opinião também através do like ou do dislike, sei lá. Seu retorno ele ajuda a gente a verificar o que a gente está fazendo, se está bom, se pode melhorar, se alguma coisa que a gente pode mudar. E quero aproveitar também para agradecer a você que está me vendo aí e que já se inscreveu no canal. Tá? Eu agradeço, que Deus abençoe sua vida. Cada vídeo que tiver aí postado no canal seja para trazer realmente conforto, renovo, ensinamento, edificação para a sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, ela tem como título da mensagem Escolha ser fonte de prazer. E está baseada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Eu não vou ler o texto porque é o capítulo quase todo. Eu vou me focar em alguns versículos que nós vamos aí falando ao longo da mensagem. É sobre a história de Abigail e Nabal. É uma história que não é muito comentada. Não é muito comum a gente ouvir pregações sobre esse texto, sobre esse casal. Mas essa história, ela nos traz mensagens muito ricas. Bom, quando eu falei o título Escolha ser fonte de prazer, esse é o significado do nome de Abigail. Então, Abigail, o significado do seu nome é esse. Um dos significados é esse, fonte de prazer. E o seu marido Nabal tem um nome, tem um significado que mostra quem ele é também. Enquanto Abigail realmente foi uma mulher que procurou fazer a parte dela para esse relacionamento ser tranquilo, abençoado, em momentos difíceis, como nós vamos ver no texto, ela entrou para apaziguar, para não ter problema, Nabal se portou exatamente como o significado do seu nome, insensato, tolo. Então nós vamos agora ler alguns versículos desse texto que eu citei. No versículo 2, a Bíblia nos mostra que Nabal era um homem muito rico. Entre os seus bens, ele tinha aí cerca de 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, e as quais elas estavam sendo tosquiadas no Carmelo. Então o versículo 2 nos mostra isso aí. E nos fala do significado do seu nome, né? Nos dá a descrição, na verdade, de quem eram eles dois. Abigail, a Bíblia diz no versículo 3 que era uma mulher inteligente e bonita. Ele era um homem mau. Ele era da descendência de Caleb. Então, para vocês verem, o mesmo Caleb lá, o Caleb que entrou com Josué lá na Terra Prometida. Então Caleb, que era um homem de fé, veio aí nas suas descendências aí, infelizmente não seguiram aí a sua índole, não seguiram o Deus de Caleb, e Nabal se tornou esse homem aí, rude e mau, convivência difícil. Nós vemos no versículo 4 que Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas e enviou 10 rapazes e orientou a eles para que eles levassem a mensagem dele para Nabal, cumprimentassem e pedissem ajuda. Então o que acontece? Quando os homens chegaram lá para falar com Nabal,
Eles então verificaram que Nabal simplesmente não lhes deu atenção. Ficaram esperando a resposta, e a gente vê no versículo 10 que Nabal então falou assim para os rapazes que Davi mandou: vem cá, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Bom, essa primeira parte desse texto nos mostra o seguinte: nos mostra que, anteriormente, quando Nabal precisou de ajuda, Davi ajudou, juntamente lá com os rapazes que estavam com ele. Ajudou Nabal no momento difícil. E não recebeu dele a contrapartida, né? No momento que ele precisava de ajuda, de abrigo, de alimentação, Nabal simplesmente ignorou. E a gente vê quão triste é a ingratidão, quão revoltante chega a ser quando uma pessoa é ingrata com a gente, quando a gente ajuda. Não que a gente vá ajudar alguém esperando alguma coisa em troca, porque a Bíblia não ensina isso. A gente ajudar esperando alguma coisa em troca, fazer o bem esperando alguma coisa em troca. A gente não aprende isso, Jesus nunca ensinou isso para a gente. Mas é muito triste a gente que é ser humano, quando recebe de volta aí um tratamento tão injusto, que mostra assim que a pessoa não deu valor ao que a gente fez, ingratidão pura. Então Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Eles assim fizeram, estou no versículo 13, e Davi também. Então, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos, nada perdemos. Olha o versículo 15 mencionando aí que anteriormente Nabal tinha sido ajudado. E ele continua falando: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Aqui a gente vê aí o que um dos empregados de Nabal estava falando com Abigail, que Nabal era um homem rude, era um homem mau, era um homem de convivência difícil, ninguém conseguia lidar com ele. Então a gente vai ver aí ao longo desse texto o quanto essa mulher tinha que lutar para que aquele casamento se mantivesse. Então Abigail usou de sabedoria, pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, estou no versículo 18, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, porque certamente ela sabia que aquele homem era tão rude, tão mau, tão tolo, tão insensato, que ele nem permitiria que ela fosse lá para tentar apaziguar. Perceberam aí que Abigail, conforme o significado do seu nome, fonte de prazer, foi lá para tentar apaziguar a ira de Davi. O versículo 20 nos fala que enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Só para a gente lembrar, quando Davi botou a espada
botou a espada na cintura e mandou os seus homens também fazerem isso, era para matar o Nabal. Eles não foram para fazer carinho nem para conversar. A ideia era matar. O versículo 1 nos diz assim: Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Para vocês verem o tamanho da raiva que Davi ficou com a ingratidão no Nabal. A raiva que eu posso dizer até que estava beirando ali o ódio, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa certa, não é. Não era para ele ter levado para esse lado. Mas é ruim realmente quando você é tratado com ingratidão. A Abigail, certamente, através do relato do empregado que falou com ela, ela percebeu que Davi estava irado e que poderia acontecer sim uma tragédia, como o empregado falou, uma tragédia paira sobre nossas propriedades, sobre o nosso Senhor, sobre todos nós. Aí o versículo 23 nos diz que quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. Abigail fez uma coisa aqui tremenda. Ela assumiu uma culpa que ela não tinha. Ela assumiu uma culpa que não era dela. A insensatez foi do marido dela. A dureza do coração foi do marido dela. A ingratidão foi do marido dela. Ela estava ali tentando apaziguar. Ela estava ali tentando fazer com que Davi não matasse ninguém. E ela completa no versículo 27. E que esse presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Olha a informação aí do versículo 28. Abigail sabia quem era Davi, sabia quais eram os feitos de Davi, sabia que Davi combatia o bom combate do Senhor, como ela menciona aqui. E ela ali está tentando apaziguar, tentando impedir que Davi cometesse um erro para tentar reparar outro erro. E ela continua: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus, mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Isso eu estou no versículo 31. Abigail chamando a atenção de Davi para a missão que ele tinha, que ele não poderia perder tempo derramando sangue de forma desnecessária. E ela aproveitou para fazer uma barganha, que quando Davi fosse honrado por Deus, colocado rei, era a batalha que ele estava lutando aí, para que ele então se lembrasse dela. Então, no versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje
a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Veja Davi, através do testemunho da Abigail, através da postura apaziguadora de Abigail, ele se ligou que ele poderia cometer um erro, derramar sangue de forma desnecessária, de se vingar pelas próprias mãos. E a gente vai lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala que bem-aventurados são os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós somos chamados a pensar duas vezes antes de ter alguma atitude, de cometer alguma atitude, para que nós não venhamos a cometer algum erro, para que nós não venhamos a vacilar e fazer justiça com as próprias mãos ou coisa desse tipo. Então, Davi reconheceu que foi o Senhor quem enviou Abigail à direção dele para ele não fazer nenhuma bobagem. No versículo 34 ele fala: de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Veja você o que Davi falou, ele repetiu algo que ele tinha falado anteriormente. Ele não ia matar somente o Nabal, ele ia matar todos os homens ligados a Nabal. Quando, na verdade, Nabal era o dono da fazenda, era o patrão. Então, aqueles camaradas lá que estavam com ele, eles tinham que obedecer a ordem, né? Mas Davi ficou tão cego, tão irado de ódio, que ele quis matar todo mundo. Olha o tamanho da bobagem que ele ia fazer. Derramar tanto sangue, gente inocente ia morrer, porque ele ficou com raiva do Nabal, da injustiça que Nabal fez. E olha a importância da atitude de Abigail, quando foi lá apaziguar. E aí no versículo 35 ele fala: então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Então, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Veja você, certamente Nabal não deu o primeiro, esse não foi o primeiro banquete, certamente essa não foi a primeira vez que ela viu seu marido bêbado que nem um porco, bêbado que nem um gambá. Então ela viu que ele estava tão bêbado que ela preferiu não falar nada. E lembra do que Davi falou? Davi falou que Deus iria agir na vida de Abigail. E a própria Abigail falou para Davi que o próprio Senhor ia cuidar dos inimigos dele. Versículo 37. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Contou tudo que ela fez, tudo que ela preparou, o encontro que ela foi ter com Davi, ela contou tudo, né? E aí ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Então o que acontece? Lá atrás, nos versículos anteriores, ela falou para Davi que Deus castigue Nabal e a todos os inimigos de Davi. Então ela fez questão de falar para Davi que Deus iria cuidar de tudo. Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Lembram que Abigail pediu para Davi, quando ele fosse empossado rei, que ele se lembrasse dela? Então Abigail ficou viúva. Davi gostou da postura de Abigail, porque viu que ela agiu conforme Deus havia
determinado. Mesmo que ali Abigail ainda ela não fosse exatamente uma serva do Senhor, porque ela se refere a Deus como Deus de Davi. Ela fala para ele, nós lemos um dos versículos aqui, que o Senhor teu Deus faça assim, assim, assim. Nós lemos isso aí, um dos versículos que nós lemos. Então, o que acontece? Abigail, mediante a sua postura apaziguadora, fonte de prazer, ela, então, ajudou a Davi a ele não cometer nenhuma injustiça. Então, ela recebeu a proposta. Os servos de Davi, então, versículo 40, foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Versículo 41, ela se levantou, depois inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a tua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Então nós vemos aí a importância da atitude apaziguadora de Abigail. Nós vemos aí que nos dias de hoje nós estamos precisando disso, enquanto nós vemos aí líderes no Brasil e no mundo abrindo a boca para incendiar, para causar contenda, para causar polêmica, para causar confusão, em momentos que nós estamos precisando de paz, em momentos que nós estamos precisando de equilíbrio, em momentos que nós estamos precisando de serenidade, nós vemos que esse texto é uma lição rica de como deve ser a nossa postura dentro de casa. Se tiver alguém ali incendiado ali, falando coisas impróprias, coisas insensatas, trazendo palavras agressivas, desnecessárias, nós temos a obrigação de manter o controle, entrarmos com uma palavra apaziguadora, temos a obrigação de ser fonte de prazer, como Abigail foi, como eu falei no começo, esse é um dos significados do seu nome. Então, que esse texto, que essa mensagem, ela possa trazer para nós essa reflexão importante, que nós venhamos a ser fonte de prazer para as pessoas, e não pessoas ruins, insensatas, injustas, ingratas, ímpias, polêmicas, sabe? Sempre semeando discórdia, sempre semeando confusão, que nós não sejamos nunca pessoas do nível de Nabal, que ninguém queria estar perto, que não dá para conversar, como um dos empregados de Abigail falou, poxa, não dá para conversar com ele é rude, ele é mau, ele é insensível, ele é insensato, é ignorante, é estúpido, é uma cavalgadura, vamos ao português mais claro. Nós não sejamos desse jeito, mas que nós tenhamos uma postura diferente, nós tenhamos uma postura apaziguadora, uma postura que atrai as pessoas, uma postura que bote as coisas no lugar, com calma, com paciência, com sabedoria. Bom, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu encerro essa mensagem recitando o título dela: Escolha ser fonte de prazer. Bem, antes de eu fechar esse vídeo, eu quero pedir a você mais uma vez para que você se inscreva no canal, para que você clique no sininho, para poder receber as notificações, que você deixe aí o seu comentário, se assim você desejar, que você dê um retorno, né, se essa mensagem ela acrescentou algo à sua vida, ao seu coração, e caso você queira se manifestar com um like ou dislike, sei lá, também a sua manifestação ela é bem-vinda. E mais uma vez eu agradeço a você que está me vendo aí, que já se inscreveu no canal, que Deus continue abençoando sua vida. Você que ainda não se inscreveu, que Deus abençoe sua vida também, poderosamente. E eu desejo a você que você seja muito abençoado com essa mensagem. E peço a você para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que essa palavra alcance os corações das pessoas e vamos pregar essa palavra de Deus que alimenta, como alimenta a minha vida. Eu sou o primeiro a ser alimentado, a partir do momento que eu oro, que eu estudo, que eu leio, que eu busco, eu estou sendo alimentado, eu sou o primeiro a estar recebendo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e levante o seu rosto e te dê paz. Um forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se assim